Tribunal Superior Eleitoral divulgou no ano passado que houve uma redução de 7% dos eleitores de 16 e 17 anos que têm direito ao voto facultativo. Este resultado fez o tema ganhar força em todas as rodas de conversa sobre política. Mais de 40 propostas de emenda à Constituição tramitam atualmente na Câmara dos Deputados para acabar com a obrigatoriedade do voto no país. A ideia seria estender o direito do voto facultativo a todos os eleitores. Mas a democracia brasileira estaria preparada para o fim do voto obrigatório? Este é o assunto do nosso programa especial sobre política nacional e a obrigatoriedade do voto. Apesar da atual redução do número de eleitores com menos de 18 anos, a população eleitoral brasileira teve um aumento de 7,8% nos últimos 4 anos. Isso significou um crescimento para 143 milhões de eleitores aptos a votarem nas atuais eleições. Depois da proclamação da República, em 1889, o voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. O voto direto para presidente e vice-presidente apareceu pela primeira vez na Constituição Republicana de 1891. Mas o voto obrigatório foi implantado no Brasil com o primeiro Código Eleitoral, em 1932, e virou norma constitucional em 1934. Naquela época, quase 70% da população brasileira vivia no campo, a participação política era pequena e o Código Eleitoral foi regulamentado para dar credibilidade ao processo eleitoral. É o que explica o historiador Bruno Isaías da Silva. O voto era possibilidade de uma parcela razoável da população. Com as demandas da década de 30, não só brasileiras como mundiais, a questão do voto se torna central. É o momento em que as mulheres estão lutando para votar, é o momento em que minorias étnicas estão querendo votar, é o momento que no Brasil se quer uma representação, mesmo étnica, nas decisões políticas. Então, Getúlio Vargas, na década de 30, vai reformular tudo para trazer a possibilidade de participação política para o povo todo. Getúlio vai trazer a política para o povo e dar ao povo a possibilidade de participar da política, como nenhum outro governante tenha feito. A lei atual impede o eleitor de realizar vários atos necessários ao exercício da cidadania ou de atividade econômico-financeira, como participar de concurso público, obter carteira de identidade ou passaporte e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Hoje há um consenso entre os historiadores e as autoridades ligadas à questão eleitoral de que o sistema brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Um exemplo disso é que observadores dos Estados Unidos vieram ao país para aprender sobre o voto eletrônico. Tudo isso é reflexo de uma nova consciência política e de uma nova maneira de pensar após o fim da ditadura militar. Mas estaria o brasileiro preparado para o voto facultativo? O professor Bruno Isaías da Silva faz uma análise. A partir do momento que acaba a ditadura militar, o povo brasileiro quer e precisa voltar a votar. A nova república que se instaura, ela faz parte de um projeto político que era uma vontade do povo brasileiro, com o tempo se consolida, só que com o tempo essa mesma democracia apresenta seus defeitos, essa mesma democracia apresenta seus problemas estruturais, e isso vai fazer com que o povo, de tempos em tempos, vá cogitar a possibilidade de tirar o voto obrigatório. É difícil dizer se a democracia hoje estaria preparada, a brasileira, para ter uma democratização a esse ponto, para ter o voto como facultativo, para assumir as posturas políticas que seriam resultados disso. Ainda assim, o Legislativo brasileiro estuda uma série de mudanças para aprimorar o sistema. Entre elas, além do voto facultativo, a fidelidade partidária e o financiamento público das campanhas. Na última pesquisa Datafolha sobre o tema, de maio de 2010, 48% dos entrevistados eram favoráveis e 48% eram contrários à obrigatoriedade de votar. O levantamento anterior, de dezembro de 2008, registrou o recorde de 53% de eleitores favoráveis à obrigatoriedade e 43% contrários a ela. Os números da pesquisa mostram mudança na direção da vontade popular. No final do ano passado, a Comissão de Reforma Política decidiu pelo voto obrigatório e apenas 3 deputados foram a favor do voto facultativo. Na base governista, a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu o voto obrigatório na comissão. A presença do eleitor nas eleições é um ato de civilidade e de civismo também. O eleitor pode, na urna, anular o voto, se abster ou escolher um candidato.
Mesmo a oposição defendeu a obrigatoriedade, como o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas. Podemos ter prefeitos, governadores, até presidente da República, eleitos por minorias, e que em momentos de maior confronto, em momentos de eventuais crises, isso possa gerar algum tipo de instabilidade. Mas por que os números mostram uma sociedade tão dividida? Quais os prós e os contras na possível mudança da legislação para o voto facultativo? Especialistas contrários ao voto facultativo falam que pode ocorrer a despolitização da sociedade e restauração do domínio social elitista e que é preciso cuidado para não torná-lo uma armadilha eleitoral. Tendo em vista a atual desmoralização da política em geral, com a descrença do voto como instrumento efetivo de mudança, e ao mesmo tempo aparecendo como uma concessão de liberdade individual, ratificando os elementos que favorecem a permanência no poder de quem já está por cima. Com o voto facultativo, aparentemente o indivíduo ficaria mais livre ao ser desobrigado de votar, o que poderia ser uma conquista falsa de liberdade individual que, além de colocar em risco o exercício da cidadania, comprometeria a realização do princípio republicano e constitucional da soberania popular. No site do TSE constam as seguintes justificativas para a obrigatoriedade do voto. O voto obrigatório não custa nada ao país. Votar pode eventualmente atrapalhar um pouco o eleitor se comparado aos benefícios que sua participação oferece ao processo político eleitoral. O voto obrigatório aumenta a responsabilidade social e confere dimensão histórica ao cidadão. Ao votar, o eleitor assume papel ativo na determinação do destino da coletividade a que pertence, influindo nas prioridades da administração pública. A omissão do eleitor pode tornar ainda mais grave o atraso socioeconômico nas áreas pobres do país. Temos que lembrar que todas essas justificativas criaram até aqui uma geração participativa e até pessoas que não precisam mais votar, como o senhor Sebastião Romano, vão às urnas conscientes do que devem fazer. Eu ainda voto, mas não sou obrigado a votar. Já não preciso votar mais porque eu tenho 75 anos. Eu voto porque eu vejo a ameaça de um partido que eu não gosto contra um outro partido que eu gosto. Já os favoráveis ao voto facultativo afirmam que o direito de votar e o direito de não votar ficariam em pé de igualdade. Uma parte da população voluntariamente com amparo legal deixaria de opinar sobre a constituição do poder político. Caso se amplie o desinteresse pela política e a descrença no voto, isso seria registrado como uma mera escolha, sequer como desobediência civil ou protesto. A propaganda política não teria só a obrigação de conquistar o voto, mas também teria o papel de conscientização do eleitor, reafirmando o compromisso direto dos candidatos com os seus representados. A consciência das pessoas é que impõe a vontade. O voto é um direito e não um dever. A pessoa não pode ser punida se não votar. O não votar pode ser encarado como consciente também, como relata Madger Damião. Nessas eleições eu vou justificar o meu voto porque não tem condições de eu acabar votando em Osasco, sendo que eu moro em Jandira. Eu acabei não me lembrando de transferir o título de eleitor, então por não morar lá, por não querer ter nenhuma influência com relação à política de lá, eu vou justificar meu voto e não vou votar nessas eleições de agora. Na pesquisa Datafolha de 2010, 30% dos eleitores brasileiros já haviam esquecido o nome do candidato a deputado federal para qual deram um voto. Isso após apenas 20 dias de eleição. A situação foi igualmente desoladora no caso do Senado. 28% dos eleitores já não lembravam em quem votaram em pelo menos uma das vagas de senador. Havia duas em disputa. Na lei brasileira, temos o que os juristas e cientistas políticos chamam de direito à obrigação. O cidadão não tem apenas o direito de votar, também tem a obrigação de fazê-lo, se não fizer, sofrerá sanções. Ele só voltará a poder exercer esses direitos civis políticos depois que regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral, pagando a multa imposta pelo juiz eleitoral entre R$ 1,06 e R$ 3,51 atualmente, podendo ser multiplicada por até 10, dependendo da condição econômica do eleitor. Embora a multa seja pequena, a consequência mais séria da obrigatoriedade do voto é que a parte do eleitorado que o faz é apenas para não sofrer as sanções legais por sua ausência e acaba não se engajando no processo de seleção dos candidatos de uma forma ativa. Para esses eleitores, a eleição não representa nada mais do que uma obrigação e, por isso mesmo, não há um processo de seleção criterioso de seus candidatos. Essa situação, aliás, coloca o Brasil em uma posição única entre as grandes economias do mundo. Das 15 maiores, todas com um PIB acima de $1 trilhão, nosso país é o único com voto obrigatório.
Termina aqui o programa especial sobre política brasileira. Trabalho de grupo do 7º semestre de jornalismo orientado pelo professor Renato Weisby. Apresentado por Ariane Miller e Cristiano Santos. Editores e produtores, Inel Almeida e Marcos Salles. Trabalhos técnicos, Vitor Melo. Até o próximo programa e obrigado pela sua audiência.